Olá, boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos. Olá, Clara, Maslova, João e o Consolador, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Soraya, boa noite. Deixa eu atualizar aqui o meu celular para poder entrar por aqui também, para poder acompanhar perfeitamente. Tudo bem com vocês? Acabei de entrar e vamos mandar os aviõezinhos. Enquanto a gente vai mandando os aviõezinhos, vocês vão chegando, né? Hoje, uma quinta-feira, Flavinha e Martiele estavam fazendo palestras agora há pouco. Deu para ver um pouco de cada um. Dividimos um pouco o espaço. Mas tá bom, né? E hoje, então, nós temos uma mensagem muito interessante de Jerônimo, como sempre. O Jerônimo sempre nos trazendo mensagens que a gente costuma dizer muito atuais. E a gente fala assim, nossa, realmente é bem presente. Não parece que foi escrito há mais de 30 anos, que foram escritas há mais de 30 anos essas mensagens. Então a gente fica realmente impressionado com essa forma, né, de escrever de uma forma tão bonita e tão marcante. Acabar de mandar aqui os aviõezinhos. Tá bom aqui, né? Quem chegou aqui, que é o Agatha, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu voltar aqui, né, que tá difícil para acompanhar por aqui. Deixa eu ver. Cláudia, boa noite, um beijo pro Everton. Opa, fazer arte aqui já fica difícil. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar por aqui. Não, vamos ver o que a gente faz, tá bom. Então, quinta-feira, né? Amanhã temos a live do nosso amigo Carlos ou a Natália, às 9 da noite. E nós estaremos aqui às 10 da noite, como sempre. E o Everton mandando beijo para todos. Nosso querido Ari chegou aí. Boa noite, Ari. Seja muito bem-vindo. E retomando os avisos. A Monique estava aqui, Monique. Obrigado, querida. É que eu estou perdido hoje, sabe por quê? Eu estou trabalhando com dois celulares. Deu um pau no computador. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Deu um pau no computador, eu acredito, peço a Deus que seja somente a fonte, né? Deixa eu dar a iluminação aqui também, que eu estou sem luz. Então, para acompanhar o comentário, eu estou fazendo aqui pelo outro celular, né? Mitico, boa noite, seja bem-vinda. Mitico estava sumida e ela recebeu uma homenagem legal da escola pelo Dia do Professor. Por sinal, amanhã é dia 15 de outubro, Dia do Professor. Somos todos aprendizes, né? A gente costuma sempre dizer que nós não somos mestres. O único mestre que teve, que passou pela terra, né? Que teve e passou pela terra, é o nosso mestre Jesus. Então, é uma alegria muito grande contar com vocês aqui e nós estamos chegando, né? Próximo do... Olá, Anderson, querido, pelo Gurizada Espírita, boa noite. Nós estamos chegando próximo da Semana Jerônimo Mendonça, a última semana do mês de outubro, do dia 26 de outubro ao dia 1º de novembro, nós vamos estar fazendo a Semana Jerônimo Mendonça e vamos trazer convidados bem especiais, que vocês já conhecem a grande maioria deles. Então, sintam-se convidados desde já para estarem conosco. E por falar em convidados, uma delas acabou de chegar agora, a nossa querida Flavinha, amiga espírita, vai estar conosco no dia 29 de outubro e João, o Consolador, vai estar conosco no dia 27 de outubro. Então, o Anderson está com saudade da Monique, fui colocar pijama. Flavinha hoje teve dose quase tripla, né? Quem que é o João e o Consolador? Consolando quem? Acho que ele faz o autoconsolo, viu, Ari? O João faz o autoconsolo.
Esse João, viu? Ficou muito bom o perfil dele, né? Ficou muito bom. Ô, Monique, na Semana Jerônimo Mendonça, que você está chegando aí com a gente, só para você saber, no dia 26, eu não vou poder participar do Momentos com Jerônimo, porque eu vou participar do Home Office Espírita, tá? Dia 26, uma terça-feira. Então, no meu lugar, vem a Martiele, pelo pensamento espírita, e a Martiele vai estar juntamente com o Carlos Gomes, marido da Natália, lá do perfil Somos Espírita. Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Então, dia 26, Martiele com Carlos. Dia 27, eu com João e o Consolador. Não, vou estar só com o João. João Carlos, nosso querido amigo. No dia 28, eu e Ana Paula vamos estar recebendo a Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Dia 29, a Flavinha vem estar aqui comigo. E dia 1º, o nosso querido Nicola Fratari. 1º de novembro, aniversário de Jerônimo Mendonça, o Nicola vai estar conosco. Natália, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração. Ou o Carlos, né? Não sabemos no momento quem entra por esse perfil. E amanhã, então, às 9 da noite, teremos a live do... A Flavinha fazendo arte aí. Amanhã, então, teremos uma live do perfil Somos Espírita. Não sei quem vai estar na live amanhã, se é o Carlos ou a Natália. Ó, a Flavinha falando aqui, ó. Vai estar com o Consolador, sim. É o obsessor, é o tipo obsessor grudadinho. Ei, João Carlos, tá vendo só? Tá certo, gente, tá certo. Então, né, vamos nessa, vamos fixar o comentário aqui, antes que a gente esquece. O Vitor, quando ele vê que eu chego na live dele, ele fala, vou fixar o comentário, cada vez que eu entro na live do Vitor, lá do Coração de Luz, ele comenta comigo. Vamos então fazer, né? Vai ser eu, o Carlos. Vai ser o Carlos, então, que vai estar fazendo a live amanhã. Tá bom. Muito bem. Perfeitamente, Carlos, perfeitamente. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos assistir, que amanhã não temos palestras presenciais, tá? Vou ter uma palestra, na verdade, no dia 16, vai ser pelo Skype do Centro Espírita Mestre Jesus... E agora? Eu esqueci o nome. É um centro espírita aqui de Rincão. Ana, boa noite, tudo bem? E o tema da palestra, que brilhe a vossa luz. Foi um tema que surgiu numa das lives aqui. E eu vou fazer a transmissão simultânea, como vai ser pelo Skype do Centro Espírita, eu vou fazer a transmissão simultânea pelo meu perfil do Instagram. Porque lá a gente trabalha com o computador. E não é do Jesus para as Crianças, Flavinha, esse é de Gavião. É um outro é de Américo. Desculpa, é de Rincão. Tá? Então vai ser pelo Skype, mas eu vou transmitir. Foi o mesmo que a Martiele fez semana passada. Eu vou transmitir por aqui, pelo Instagram, às 8h30. Só que eu já vou avisando já de antemão, né? Peço licença já antecipadamente. Que eu vou desativar os comentários, porque senão eu vou me perder no foco da palestra, né? Porque tem uma tela do computador, outra tela do celular, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, vou começar a palestra, já desativo os comentários, encerro a palestra e termino de fazer a palestra lá com os comentários com o pessoal lá da Casa Espírita. Tá bom? Então, conto com vocês, aqueles que puderem estar conosco no sábado, às 8h30. Tem o estudo da Monique às 20 horas no YouTube. Mas amanhã, né? Sexta, tá? Perfeito. A sexta-feira tem a Monique, reportagens do Além Túmulo. Legal, hein? Muito bom. Eu falei em reportagem do Além Túmulo, eu lembrei daquela passagem muito pitoresca do Jerônimo, que quando o Jerônimo sempre... Ô Monique, escuta que essa é bem reportagem de Além Túmulo, viu? Acontecia o seguinte, o Jerônimo, toda vez que morria alguém,
ele era convidado a fazer a prece numa hora do enterro, do enterro normalmente. E o que acontece? Ele estava lá um dia levar o Jerônimo, né, para o enterro, enquanto aí o pessoal do cemitério falou: Jerônimo, a gente colocar o seu um pouco para lá por causa da poeira e por causa do sol, para você ficar pelo menos protegido. E foi isso lá. Terminado o enterro, o pessoal foi embora e esqueceram o Jerônimo lá no cemitério. Jorge e Adriana, boa noite, sejam bem-vindos. Aí o que acontece? Esqueceram o Jerônimo. Quando foi 10 da noite, o coveiro lembrou: nossa, esquecemos o Jerônimo lá, né? Esqueceram o Jerônimo, aí foram buscar o Jerônimo 10 da noite lá no cemitério, né? Aí diz que ele tinha aproveitado lá que tinha ficado sozinho, né? Ele começou, falou: olha, já fiz a oração, rezei para todos os desencarnados aqui do cemitério. Então, é uma reportagem de Além Túmulo. E a gente nós vamos trazer o nosso querido Nicola no dia 1º de novembro, aniversário do Jerônimo, e certamente o Nicola vai contar para nós algumas histórias muito, muito pitorescas do Jerônimo, tá bom? E como a gente sempre fala, o convidado manda na live. Então a Flavinha vai estar com a gente. Então a Flavinha, já falei: olha, escolhe o que você quer falar e eu vou estar, como o Lucas Gabriel diz, né, igual os pinguins de Madagascar, sorrindo e acenando. Deixa a Flavinha falar à vontade. Bom, vamos lá, né? Mensagem da noite: serve e ama. O espírita por excelência deve conjugar os verbos servir e amar no eterno presente da vida. Isto porque quem serve, ama, e aquele que verdadeiramente ama, encontra no serviço ao semelhante a sua mais alta realização. Amar, tal qual entendia Jesus, é fazer uma total doação do nosso próprio coração à vida e às pessoas que nos rodeiam. O egoísmo é o amor encarcerado em si mesmo. A fraternidade é o amor em expansão. Se já recebeste a mensagem do Cristo através da revelação kardeciana, não te é lícito olvidar de que temos por família a humanidade. Aquele que não serve está servindo, sim, a própria inutilidade, uma vez que no campo do espírito não existe a neutralidade. Amar é iluminar-se através do combustível da renúncia, e servir é valorizar-se criando, ao mesmo tempo, o bem e o progresso para os outros. Se não desejas que a desencarnação te surpreenda como peça inútil para a vida no mais além, ama e serve, aqui e agora. Rose, boa noite. Lúcia, boa noite. Sejam bem-vindas. A Flavinha falou: duvido, né? Porque ela sabe que quando pega eu e ela para falar, fica difícil, né? A gente fala mais que o homem da cobra, né, Flavinha? Mas, Flavinha, eu prometo que eu vou deixar você falar mais, porque a gente tem esse respeito aos nossos convidados. Se a gente ficar falando muito, a gente não dá oportunidade para o convidado falar, como aconteceu quando a Márcia esteve aqui, quando aconteceu quando o Nicola esteve aqui, quando a Beth esteve aqui. Então eu, né, me controlo ao máximo, mas eu procuro ficar de boca fechada, tá bom? Mas nós vamos alinhar um assunto bem legal, e o João Carlos também já está preparando a exposição dele fantástica e maravilhosa, como sempre. E o Carlos também, certamente, né, quando vier com a Martielli, vão alinhar uns assuntos bem legais. Já falo sozinho o tempo todo. Flavinho, o único perigo é você sair falando sozinho no meio da rua. Aí que... olha, o Monique, sempre assim, né? As mensagens se encaixam, né? Se encaixam. Então agora vamos tentar destrinchar esta mensagem que ele traz para a gente. Como eu sempre falo, as mensagens do Jerônimo são sempre atuais. Nem parece que foram escritas há mais de 30 anos essas mensagens. Então ele diz: olha, para nós espíritas, tá?
O espírita, por excelência, deve conjugar os verbos servir e amar no eterno presente da vida. Isto porque quem serve, ama, e aquele que verdadeiramente ama, encontra no serviço ao semelhante a sua mais alta realização. Olá, Francine, boa noite, seja bem-vinda. Então, olha, servir e amar. O amor é a lição máxima por natureza que Jesus nos trouxe. Agora, quando a gente serve aos semelhantes, quando a gente serve, como ele coloca aqui para nós, né? No serviço ao semelhante, a mais alta realização. É difícil da gente sair da nossa zona de conforto, né? O Francine, já aproveitando que você falou assim, olha, ela falou que não estava aparecendo a mensagem para você. Outro dia aconteceu assim comigo na live da Flavinha. Não sei porquê, mas a gente tem que chegar e fazer a ativação do sininho. Tem 3 pontinhos, aí tem um sininho. A gente tem que ativar e deixar receber para todas as notificações. Estava assim no canal da Flavinha, da Martiele, da Babi, e não sei porquê, acho que da Babi também não estava aparecendo para mim. Aí tive que ir lá de novo no Instagram e ativar as notificações. Aí a gente tem que ativar para receber todas as notificações. Aí quando a gente começa a live, pelo menos pressupõe que ele dá essa indicação para a gente. Mas vira e mexe acontece essas coisas, então a gente tem que estar sempre atento, tá? Monique, o mais difícil é amar e servir a todos. Essa é a nossa busca constante. É verdade, né? Porque amar aqueles que nos amam é fácil. O difícil é amar aqueles que são as nossas pedrinhas no sapato. Aqueles que estão sempre nos... como é que fala? A Clara não consegue mandar coração. Que estranho, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar coração aqui. Pelo meu eu tô mandando aqui, ó, Clara. Ó, a Clara mandou agora. Eu vi você mandar, saiu uma carinha sua, ó. Eu mandei uma carinha minha e dá. Sei lá. Coisas do Instagram, né? Coisas do Instagram, ó. Apareceu aí o Anderson. Mas, sei lá. Vamos em frente, né? Então, servir e amar é a nossa meta. A nossa meta. Porque quando a gente serve desinteressadamente, não esperando uma retribuição. Não esperando uma retribuição, Clara está aparecendo aqui para mim, sim. Eu vejo. Manda um coraçãozinho sozinho, separado, que aparece. Ó, eu vejo aqui a Monique, vejo do Anderson. Ó, tá aparecendo sim, Clara. Não está aparecendo às vezes para você. Então, olha, servir além das nossas obrigações. Porque quando a gente serve por obrigação, não tem mérito, né? A gente está cumprindo um mero dever. Mas quando a gente serve desinteressadamente, com amor às criaturas, é realmente muito bom. É realmente muito bom porque a gente começa a se desprender do nosso egoísmo, da nossa pretensão de querer primeiramente nos agradar. E é sempre bom pensar nos nossos semelhantes. E servir além do próprio dever é a nossa meta. Roberto, boa noite, seja bem-vindo. Ele diz assim: amar tal qual entendia Jesus é fazer uma total doação do nosso próprio coração à vida e às pessoas que nos rodeiam. Leila, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam, Jesus, como que ele amava condicionalmente? Não. Ele amava a todos nós indistintamente. Não havia distinção. Não havia distinção para ele entre amar os seus discípulos ou amar os fariseus. Ele tinha as suas diferenças com a postura dos fariseus, mas não significava que ele não amava os fariseus. Ele amava a todos. E nesse sentido, como ele coloca, né? O amar tal qual entendia Jesus é fazer uma total doação do nosso próprio coração à vida e às pessoas que nos rodeiam.
Olá, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Fazer essa doação às pessoas que nos rodeiam, porque às vezes a gente fala assim, amar as pessoas que a gente encontra ocasionalmente, relativamente é fácil, desde que não seja um inimigo, né? Aí a gente pode até falar assim, nossa, aquela pessoa que eu encontrei na rua, nossa, é um amor de criatura, né? Vai conviver com esse amor de criatura para você ver quantos dias se aguenta ela. E a gente mesmo, eu falo sempre para vocês isso, quantas vezes nós não estamos naquela situação tão insuportáveis que nem mesmo a gente se aguenta. E não estamos nem falando naquelas questões próprias, né? De falar, a mulher está na TPM. Não, não é só na mulher, não. O homem também vira e mexe, a gente vira e mexe, está numa situação que a gente está tão irritado que a gente não se aguenta. Amar nas lives, é verdade. Aqui é todo mundo bonzinho, né? A gente aqui na live, a gente fala assim, todo mundo é bonzinho, né? Eu sempre falo, eu sempre comento isso, que eu gostaria de ser 24 horas por dia o que eu sou aqui na live. Então, Luiz, você usa uma máscara, você fica fingindo alguma coisa? Não, não é que a gente está fingindo. A gente procura mostrar as nossas dificuldades, mostrar as nossas mazelas, de vez em quando aparecem algumas, né? Surge com muita frequência, mas não significa que a gente está criando colocando uma máscara, né? ou representando aqui. Nós estamos estudando junto, e nesse estudo, a primeira pessoa que tem que ouvir isso tudo sou eu. Sou eu mesmo que tenho que ouvir, porque eu estou falando, a minha voz está mais próxima do meu ouvido, né? O Anderson dizendo que o exercício diário, a técnica de Santo Agostinho. É verdade. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, né, Anderson? Mas isso que eu falo. Então, amar, ele recomenda, inclusive, que amar também as pessoas que nos rodeiam, que é o mais difícil. Porque é que as pessoas que a gente costumeiramente, né? Você não tem aquele verniz social. Nos ambientes lá fora, você tem que ter uma certa aparência, uma certa educação. Dentro de casa parece que você joga tudo fora. Você vira o ogro, né? Aquela coisa que a gente fala. Porque no emprego, profissionalmente, você não pode, né, chutar o balde. Você chuta o balde e você já perde o emprego. Na rua, se você começar a ter um dia de fúria por aí, o que vai acontecer? Você vai ser enquadrado aí, vão te levar para a delegacia. Então fica complicado. Então a gente se controla nos outros ambientes, mas nós temos também nos controlar, sobretudo dentro de casa. Por quê? Às vezes a gente não se aguenta e o outro é obrigado a aguentar a gente. Não é fácil, né? Conviver com a gente mesmo, é que a pessoa fala assim, eu queria encontrar uma alma gêmea, igualzinho a mim. Você não aguentaria viver 2, 3 dias com essa pessoa. Imagina a gente convivendo com a gente mesmo, com as nossas manias, e conforme o tempo vai passando, a gente vai pegando mais manias, a gente vai ficando mais crica com algumas coisas. Então, a gente precisa tomar cuidado para não, né, potencializar essas situações. E agora ele traz a definição clássica, né? A definição clássica. O Anderson lembrou do nome da mãe dele. Por sinal, o Anderson fez uma bela música em homenagem à sua mãe, né, Anderson? A Monique está dizendo que quando nós alcançarmos o estágio de mundos felizes, o conceito de inimigo, seremos todos amigos, né? Realmente, né, Monique? Regina, boa noite, tudo bem? Clara, tem dias que eu mesmo não me aguento. Imagina outra pessoa igual. Flavinha, é o equilíbrio, o complemento, esse negócio dos opostos se atraem também dá errado, né? A verdade é o seguinte, a gente está convivendo com as pessoas que nós precisamos conviver. Não é por acaso que as pessoas se reencontram nesta jornada evolutiva. Não existe acaso. Existe sempre uma razão por trás disso tudo. E é importante, né, que nem a Clara falou, tem dia que nem eu me aguento. Imagina outra igual. É nessas horas que a gente não se aguenta que a gente tem que valorizar o outro. Tem que valorizar o outro. Eu estou dando risada aqui, sabe por quê? Porque hoje foi aquele dia para mim. Foi aquele dia. Parecia que, nossa,
Foi o ó do Borobodó, como a gente costuma dizer, né? Mas graças a Deus que tem as lives. A live é aquele momento de reequilíbrio, que a gente consegue se reequilibrar, que a gente entra em sintonia com a espiritualidade, então a gente, né, parece que toma uma ducha que nos reanima, né? Eu falo assim, a minha maior paga que eu tenho é fazer essas lives, porque eu já recebo de pronto tudo aquilo que eu estou fazendo aqui não tem preço, né, para mim, né? Eu já estou sendo pago já anos-luz já estou recebendo do que eu faço. Não faço nada, eu na verdade recebo muito mais do que eu dou, né? Eu só empresto a minha voz, a minha imagem e um pouco do conhecimento aqui do texto. O resto, tudo é espiritualidade, a gente só tem a agradecer. Olha, o egoísmo é o amor encarcerado em si mesmo. O egoísmo é o amor encarcerado em si mesmo. O amor, ele é altruísta, ele não é egoísta. Ele não é egoísta. Então, o egoísmo, a gente sempre... o egoísmo tem até uma razão de ser na nossa origem, na nossa formação, né? Quando habitávamos a terra ainda primitiva. O que é interessante é que hoje a gente não precisa mais ser tão egoísta, porque esse desejo de sobrevivência não precisa mais desse jeito, né? A Ana falando que nós precisamos estar sempre orando e vigiando os nossos pensamentos e atitudes, não só pensamentos, também como as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas passam, né? Às vezes a gente não consegue controlar o pensamento, mas a emoção fica cristalizada no nosso rosto. Então lembrarmos aqui que o egoísmo é esse amor encarcerado em si mesmo, um amor enjaulado, um amor preso. E em oposição que ele diz que a fraternidade é o amor em expansão. Olha só, se o egoísmo encarcera o amor, a fraternidade expande. Mari, boa noite, seja bem-vinda. A fraternidade, quando a gente ama alguém no sentido fraterno, né, o amor filius que a gente costuma dizer, esse amor expande. E o amor, tanto quanto o conhecimento, são coisas muito importantes que a gente pode distribuir livremente, que não diminui. Você pode distribuir o conhecimento, quanto mais você ensinar, mais você aprende. Quanto mais você amar, no sentido amplo da palavra amor, mais você recebe amor. A vibração muda a sintonia, muda a energia, muda a vibe que a gente está sentindo. Então é importante que a gente tente trabalhar isso. Eu estou falando muito para mim hoje, viu, gente? Porque, como eu falei para vocês, hoje foi aquele dia. E aí, você não fez a tua oração. Realmente, vou confessar para vocês, não fiz a minha oração matinal hoje. Minha preparação para o meu dia. Então, o que acontece? O que adianta você falar? Gente, nós temos que fazer a nossa preparação para dormir. Nós temos que fazer o agradecimento pela manhã. E eu fiz? Não fiz. Então não adianta falar para vocês se eu não faço. Mas eu estou me penitenciando, porque quando eu falo isso, eu me interiorizo aquilo que eu estou falando, né? Monique, o amor só multiplica mesmo. Tanto o amor como o conhecimento, né? O conhecimento a gente expande. A gente guardar o conhecimento é como guardar uma luz, né, que precisaria ter aberta para iluminar as trevas e a gente fica escondendo. Olá, Will, boa noite, seja bem-vindo. Olha que importante para todos nós espíritas aqui. Se já recebeste a mensagem do Cristo através da revelação kardeciana, não te é lícito olvidar que temos por família a humanidade. Temos por família a humanidade. A Monique, por isso que falamos que precisamos ouvir, temos uma boca e 2 ouvidos. Então vejam, aquilo que a gente sempre fala, se nós já temos 5 minutos de conhecimento de doutrina espírita, 5 minutos de conhecimento, ou você caiu aqui nesta live, na live da Flavinha, ou da Monique,
ou do Anderson, ou do Vitor, ou do Carlos, de todos vocês que fazem lives, né? Se você já caiu nesta live, se você assistiu uma palestra, você já está comprometido, já não dá para alegar ignorância. Não dá para falar, eu não sabia. Não, sabe sim. Nós não podemos esquecer, como diz Jerônimo, que nós temos por família a humanidade. Então, procurar sermos menos egoístas, procurar pensar no próximo, pensar naquelas criaturas que estão passando dificuldades maiores que a gente. Maiores que a gente. Que por maior que seja a nossa dor, por maior que seja o nosso sofrimento, posso dizer sem sombra de dúvida para vocês, a gente potencializa muito. Na hora que a gente está sofrendo, na hora que a gente está naquele momento de angústia, a gente parece que amplifica aquilo, coloca um amplificador para potencializar e aí a gente quer chamar atenção. Como se a gente saísse aos 4 cantos do mundo tocando as trombetas para dizer, olha, a minha dor é maior que de todo mundo. Aí para que todo mundo fique com pena da gente. Para, né? O Chico mesmo falou para o Jerônimo naquele momento muito importante, quando ele passou por aquela hemorragia que ele quase estava desencarnando, o Chico falou, Jerônimo, para de se achar o coitadinho. É por se achar o coitadinho que você trouxe para você esse sofrimento. Comece a brincar, comece a falar, né, trabalhar com uma forma mais alegre dos seus problemas. E a partir daí ele começou a fazer realmente. A partir daí ele começou a brincar, contar historietas muito engraçadas, cantar, declamar. E é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que dar risada um pouco das babadas que a gente faz na vida, sabe? Quando a gente está muito irritado, né, eu lembrei até do vídeo do Betinho. 2 vezes eu falei que o Betinho me tirou dessa zona cinzenta. 2 lives que eu participei com o Betinho, uma delas inclusive pelo Encontro Espírita, e nem fazia parte disso, aí que acabou acontecendo. Comentamos da questão que o Betinho faz esse projeto lá do Doutores Fraternos, muito interessante, o Betinho do Conectando Caminhos. E ele pegou e começamos a falar sobre isso, a terapia do riso, e a gente fez uma terapia do riso na live, que foi super fantástica, super alegre, e dar risada pela terapia que o Betinho faz, nessa terapia do riso, não é começar a dar risada e não parar mais. Tem um momento de você começar a rir e um momento de você parar, então é uma terapia realmente. E tanto eu como o Betinho, a gente não estava legal aquele dia, e a gente saiu, como é que fala? Da live, tão leve, gente, mas tão leve, que eu falei, nossa, e eu estava ruim mesmo aquele dia. O Betinho também falou, olha Luiz, eu não estava legal também, mas a gente estava aqui na live e tal. Foi uma alegria muito grande, A Ana está dizendo, acabamos sempre colocando a culpa no outro. Eu lembrei de uma história muito engraçada, né? Que a pessoa sempre fala assim, olha, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. A gente sempre coloca, né, culpa no outro, né? Continuando aqui, ó. Aquele que não serve está servindo sim a própria inutilidade, uma vez que no campo do espírito não existe a neutralidade. Olha só, no campo do espírito não existe a neutralidade. Por quê? Nós somos responsáveis não só pelo bem que nós fazemos, mas também pela ausência do bem, quando a gente se cala, quando a gente teria que agir pelo mal que a nossa inércia provocou. Então não existe neutralidade nesse campo, no campo do espírito. A gente é responsável, talvez não, a gente é responsável quando nós deixamos de agir como a gente tinha que agir. Então essa responsabilidade é muito grande, né? Tem um ditado que fala também, né? Quem não serve para... Eu não lembro agora de cabeça, mas é alguma coisa que dá essa junção, né? Quem não serve para viver, é alguma coisa nesse sentido, entre servir e viver. Não vive para servir, não serve para viver, alguma coisa assim. Quem não vive para servir,
não serve para viver. É bem por aí. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então lembremos dessa frase, tá? Que nós temos, se você não está servindo, você está servindo, na verdade, a sua própria inutilidade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado, Flavinha. Escreveu, fica mais fácil. Amar é iluminar-se através do combustível da renúncia. E servir é valorizar-se, criando ao mesmo tempo o bem e o progresso para os outros. Olha só, amar é iluminar-se através do combustível da renúncia. Amar efetivamente é renunciar. Renunciar aos nossos anseios, renunciar aos nossos desejos, renunciar a muitas coisas por amor a alguma pessoa. E é difícil, né? A gente é moldado para querer sempre as nossas coisas em primeiro lugar. Dificilmente a gente renuncia. Normalmente as mães acabam renunciando mais em favor dos filhos. Tem sempre aquela questão, né? A mãe renuncia um prato de comida, né? Ela deixa de comer aquela iguaria que ela estava tão querendo porque o filho queria mais um pedaço. Então às vezes, não, a mamãe não quer. Então isso já é um exemplo de amor, né? Mas não estou dizendo só das mães, muitas vezes os pais também fazem isso. A gente está colocando só num aspecto mais amplo. Mas nesse sentido, quando você consegue amar por intermédio da renúncia, você está se iluminando por esse magnífico combustível. E ele vai além, né, dizendo que servir é se valorizar, criando ao mesmo tempo o bem e o progresso para todos. O bem e o progresso para todos. Não é o bem e o progresso para mim, mas para todos. Pensarmos e refletirmos nessa questão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar indistintamente, servir. E como Jesus sempre colocou, né? Naquela passagem do lava-pés, quando ele se colocou na posição de servo e foi lavar os pés dos discípulos, Pedro ficou indignado. Pedro ficou profundamente indignado. Mestre, meus pés não irá lavar. Não sou como esses outros aí, né, criticando os outros apóstolos. E, no entanto, Jesus fala para ele, Pedro, se eu não te lavar os pés, não terá partes comigo. Aí Pedro fala, não, mestre, então por isso não. Lave os pés, as mãos e até a cabeça, se for preciso. E vejam como que é interessante. Então, nesta condição, Jesus se colocou na posição de servo, servindo a todos indistintamente. Inclusive, né, amando indistintamente até Judas, quando chegou, o chamou de amigo. Aqui vens, amigo, quando Judas veio até ele naquele momento, né, do horto. E ele vai finalizar dizendo assim, se não desejas que a desencarnação te surpreenda como peça inútil para a vida no mais além, ama e serve aqui e agora. Olha só o Ari, eu não vim para servir, para ser servido, mas para servir. Obrigado, Ari. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Então vejamos isso. Aqui não é uma ameaça, o Jerônimo está ameaçando a gente. Não, ele está dando um conselho. Está dizendo assim, se a gente não queremos que no momento da nossa desencarnação a gente seja surpreendido como peça inútil para a vida, ama e serve aqui e agora. E o Jerônimo costumava dizer também com muita frequência, né, que quem não trabalha dá trabalho. Então, se a gente não quer dar trabalho para os outros, vamos fazer alguma coisa, vamos trabalhar, ainda que seja um trabalho de formiguinha, mas vamos fazer alguma coisa em prol de alguém, em prol dos nossos semelhantes, e em prol de nós mesmos também, porque muitas vezes nós boicotamos costumeiramente. Como a gente boicota? Eu estava até fazendo uma análise outro dia, né? Como eu me boicoto muitas vezes em algumas questões. Você passa às vezes uma situação meio desagradável e você já se boicota ao longo do dia. Você permite que
alguém te tire a tua paz por algum comentário, por alguma situação, e a gente reage rapidamente, sabe? Nossa, é tão difícil a gente não reagir. E quando a gente reage nessa situação, a gente às vezes não dá uma resposta para a pessoa, a gente fica com aquilo dentro da gente mesmo, né? Fica ali como ruminando e a gente se boicota. O Vitor está dizendo, somos nossos piores algozes. Olha, gente, eu falo, precisaria até um dia pensar num tema, né? Trabalhar um pouco esse tema. Eu já trabalhei muito da paciência, não que eu me tornei a calma e a paciência em pessoa, mas a gente já trabalhou bastante a paciência. Eu preciso trabalhar, talvez, essa questão de não se auto fazer como é que fala? A sabotagem, né? A gente se sabota muito. Como a gente é especialista em se sabotar. Aí a gente está não levando em consideração o preceito que Jesus falou. Amar ao próximo como a si mesmo. Como se a gente ama a si mesmo se a gente não se ama? Né? Como que a gente não se ama? Então, como é que fica? Né? Lembrarmos disso. Não vamos nos sabotar. Autossabotagem, exatamente, claro. Exatamente. Bateria acabou, aceito doações. Mitico, faz parte, né? A gente também fica cansado. Mitico, parabéns então aí a você, professora, e a todos os professores e professoras do nosso Brasil, né? Que temos, que amanhã é o dia do professor, mas não é um dia só, são todos os dias, né? A Daniela, através do trabalho, temos a oportunidade de nos modificarmos e partilhar com o nosso próximo o que melhor já tiver lá dentro de nós. Mas é isso, né? Então, eu acho que eu vou pensar para o futuro aí uma palestra com esse tema aí que estou precisando. Estou precisando refletir e ouvir sobre essa questão da autossabotagem, né? A palavra servir está te perseguindo. Ô, Mitico, a paciência me perseguiu acho que o ano inteiro. Servir é de menos. Vamos lá, né? Vamos lá. Não sou professor não, Mitico. Não, tô muito longe. Eu já dei aula, mas a gente fala assim, quando a gente dá aula, a gente aprende. A gente aprende muito mais do que os alunos, porque a gente tem que preparar a aula, né? Mas eu dava aula praticamente por amor à camisa, né? Que não mal pagava o valor da hora-aula pelo valor que depois vinha descontado no fim do mês. Mas foi bom, uma experiência e tanto. E para amanhã nós vamos ter um diálogo estranho aqui. Olha a Clara dando ideia. Paciência, tolerância e autossabotagem. Acho que só vou para autossabotagem agora. Paciência e tolerância já falamos bastante já, né? Já falamos bastante. Então amanhã nós vamos ter um estranho diálogo que o Jerônimo vai trazer para nós, tá bom? Este livro aqui é De Mãos Dadas com Jesus. Nós vamos terminá-lo no dia 25 de outubro, porque no dia 26 nós vamos começar a Semana Jerônimo Mendonça, tá? Semana Jerônimo Mendonça, dia 26, pelo perfil Pensamento Espírita. A Martiele vai estar recebendo o Carlos Gomes, do perfil Somos Espírita. No dia 27, João Carlos vai estar aqui comigo, vai estar comentando uma história muito interessante. João Carlos é um excelente contador de história. Vocês têm que ver João Carlos imitando Chico Xavier. Gente, é fantástico. João Carlos é o nosso querido João e o Consolador agora, o perfil dele, perfil novo nome. No dia 28, eu e Ana Paula, do perfil Jerônimo Mendonça, o GD, que é outra pessoa que trabalha junto com a gente, né, nesse perfil, nós vamos estar aqui pelo nosso perfil, recebendo a Kátia, que é uma trabalhadora do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que foi a creche fundada pelo Jerônimo Mendonça. No dia 29, a nossa querida amiga espírita, aí já falou, teve uma ideia para a nossa data, depois te falo. Beleza, Flavinha. Por isso que eu vou jogar para o convidado pensa alguma coisa, é legal.
Então a Flavinha vai estar conosco dia 29, sexta-feira, e no dia 1º de novembro, aniversário de Jerônimo Mendonça, nós vamos ter o nosso querido Nicola Frattari, que conviveu bastante com Jerônimo. Engraçado que o Nicola conviveu com o Jerônimo de 1986 a 1989, quando nós convivemos também com o Jerônimo. Só que o Nicola, morando em Ituiutaba, teve muito mais causos e casos para contar, né? Então, nós vamos estar então aí no dia 1º de novembro, aniversário de Jerônimo e aniversário de desencarne de Eurípides Barçanufo também. Vai ter bolo da Sudi. Vai ser bolo virtual, né? Pelo aniversário de Jerônimo. Ter bolo virtual. Então, ficam convidados para estarem conosco amanhã. E agora nós vamos fazer as nossas preces. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui para colocar a Ave Maria, porque o meu computador, ele deu um probleminha técnico aqui. Vamos ver como que eu vou fazer. Não sei se vai dar para colocar a Ave Maria aqui, mas vamos ver aqui que eu consigo, como que eu vou fazer isso daqui, se vai dar. Vamos procurar aqui. Vamos fazer, tem que improvisar. Estava no computador, ficava mais fácil, né? Mas aqui, acho que está aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui se vai dar certo. Acho que vai dar certo, sim. Espera aí um momentinho só, entrou numa outra... Aqui vai... Deu certo, sim, graças a Deus. Monique, não dá spoiler, Monique. Não dá spoiler. Bom, gostaria então desse momento de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa neste momento envolver a cada um de nós que está aqui nesta live, a quem já passou por ela ou que vai assistir depois. Nos encontramos reunidos com o nosso Mestre Jesus. E como é bom, como é gratificante sentir a presença do nosso querido amigo ao nosso lado. Este amigo, companheiro de todas as horas, que não mede esforços para nos amparar, nos proteger, nos intuir, sobretudo naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos que estamos passando por dores, sofrimentos. É a Ele a quem devemos recorrer. Só que muitas vezes, Mestre, nos encontramos perdidos, nos encontramos como se estivéssemos abandonados pelos caminhos da vida. E esquecemos de recorrer a Ti, de recorrer por meio da prece, da oração, tão importante para o nosso reequilíbrio emocional, físico e espiritual. E rogamos, Mestre, que possa nos abençoar a todos que estamos aqui neste momento, abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, abençoar o nosso lar, abençoar os nossos ambientes de trabalho, de estudo. Mestre, como é bom, como é importante estar ao seu lado, recebendo esse abraço tão fraterno, tão afetuoso. E queremos rogar por tantas pessoas que estão desesperadas neste momento, pessoas que estão doentes nos hospitais,
ou em seus lares, pessoas que estão partindo para o plano espiritual. Ampare, Mestre, também os seus familiares que aqui ficaram. Dê a consolação a cada um deles. Vamos rogar também pelos médicos, enfermeiros, atendentes, que estão na linha de frente, que não medem esforços para receber tantos corações aflitos que chegam. Vamos pedir, Mestre, pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, por aqueles que não têm um teto, não têm um lar, que passam provações também, aqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa amparar esses corações queridos. Queremos pedir em especial neste momento, Mestre, por algumas pessoas que nos pediram prece, pela Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Antônio Correia Lula, Marlene Vicente Atílio, Paulo César Faria, Gabriela Ananias Alves, Lázara Bombarda Sônego, Edviges Gomes Sônego, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Olívio Gregório de Jesus, Luciana da Silva Moreira e família, Diângeles do Nascimento Calaf, Ana Paula de Oliveira Coimbra, Iago Monteiro, Juliana Suficel Estafa e tantas outras pessoas que estão neste momento em nossos pensamentos, em nossos corações. Lembrarmos do nosso amigo Samuel, da Adriana, rogando também em especial que eles possam receber as melhores vibrações de paz, saúde e harmonias espirituais. E a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, rogamos a fluidificação dessas águas, que elas recebam o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E a Jerônimo Mendonça, o nosso querido amigo, que trouxe essas mensagens tão gratificantes para as nossas reflexões, queremos pedir que possa sempre estar nos protegendo, amparando e abençoando. E que o nosso Mestre Maior ampare e proteja e parabenize todos os professores e professoras da humanidade terrena. E como a modo de agradecimento, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Queridos amigos, me tico para eu cantar. Qualquer dia eu canto, me tico, qualquer dia eu canto. Vou cantar cantiga mais para frente. Então, queridos amigos, eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco amanhã, às 22 horas, para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.